Antes de eu começar, eu vou passar esse artigo para vocês. Só cuidado que é o artigo do Google, lá da sala, ele gentilmente me emprestou o artigo, que é a versão que ele tem, que ele guarda. E é sobre isso. Ele trabalhou na graduação com isso aí. Tipo assim, eu vou pegar um exemplo que tem aí. Eu faço para o outro pessoal. Oi? É o Gustavo Pazinho? Sim, mas é no Google. Ele e o orientador dele lá de Guará. Da época que ele estava na graduação lá. E é sobre isso. Sobre configurações topológicas em modelos com dois campos escalares. Trabalha vários ali. Se não me engano, todos aí são em duas dimensões. Tem várias soluções diferentes, tem o conceito de órbita, que eu vou passar muito rápido aqui. Algumas soluções que pelo que ele me explicou, são bem comuns nessa área. Então, interessante se vocês quiserem referência também. Tanto eu quanto o Lael temos essa e algumas outras também. Beleza? Queria passar umas referências para vocês e eu mostrei o que eu achei. Achei. Os artigos que eu usei como referência, que tem a solução desse modelo que a gente usou, e o outro trabalha um pouquinho essa ideia que a gente vai usar. Tá? Os dois estão marcados, tá? Não lembro agora o nome deles. Eu anotei só um número para ser. Não ficar muito espaço. São dois, eu achei a realização interessante. O outro é 07, 05, 29, 03, ambos do RevTeba. E se vocês quiserem olhar com mais calma, se alguém interessar e quiser fazer um receio com isso, então, por referência interessante. Tem muitas outras. Beleza? Vamos lá. Chegou todo mundo? Quase todo mundo. A ideia agora. Trabalhar com dois campos escalares. É muito comum, ultimamente, tem saído muito modelo na física teórica, na física de partículas de alta energia, que é a área que eu estou mais imerso, mas na matéria condensada também tem. Uma tentativa de inserir novos campos escalares no modelo padrão para tentar resolver vários problemas. A grande hierarquia da massa do Higgs, que a correção da massa do Higgs é da ordem da massa. Então você tem uma teoria clássica, a massa você sabe, então 125 GeV foi o que mediram. A correção dela é da ordem de 25 GeV. Então você teria uma massa 2 vezes o da ordem. E isso, conforme você vai fazendo correções quânticas, essa correção vai crescendo de maneira muito descontrolada. Então esse é um problema do modelo padrão. E eles tentam introduzir um campo escalar extra que controlaria isso. Violação de Lorentz do Axon é um campo escalar, pseudo-escalar, mas não foge dessa análise. Também poderia gerar outros
distribuições topológicas. Supergravidade, acabei de achar um artigo ali antes 3h30, eu estava procurando e achei um artigo de configurações topológicas de supergravidade. Um dos graus de liberdade da Sugra é um campo escalar ou vários campos escalares. Então você poderia ter essas configurações. Então isso pode acontecer em um monte de situação. Tem alguém me ligando. Deixa eu voltar aqui. Bom, a ideia aqui, eu peguei o artigo que está rodando aí, não sei se está no aqui. Mas aí tem um exemplo, a solução desse exemplo está na referência, mas ele cita ele no começo. E é o que eu peguei para dar uma ilustrada. Não se assustem, o potencial é grande. Eu vou ter dois campos, né? Vou chamar um de φ, outro de Xi. Aqui, né? Ele vai ser dessa forma aqui. Tem que pôr uma visão aqui para caber. Vamos ali. 2 menos 2. Aí vai mais termo quarto misturado, né? Seria lambda 2 sobre 2, 4, mais lambda mi de 2, C2, mais B2, C4 sobre 2. Beleza? Está escrito ali, antes do primeiro i, tem um sinal, o que é i, o que é Aqui? mais. Mais, menos. Está faltando um campo explicando ali. Olha. O lambda quadrado. Ah, não. É assim mesmo? Ele vai ter um. Se você zerar os dois campos, né? Todos eles. Aqui tem campo em todos. Se você pegar o V igual a zero, seria a origem, o vácuo teria um potencial diferente. É parecido com o potencial que a gente tinha antes. Beleza? Se você pegar as equações de movimento aqui, né? Você vai encontrar algumas soluções. Onde. Eu vou escrever aqui. Né? Você teria a Lagrangiana, seria a parte cinética, mais isso. Então, as equações de movimento. Seria esse seguinte. Aqui. Deixa eu vou escrever uma aqui e outra lá. Φ, duas linhas, igual. Né? Aí você deriva isso em relação ao φ. Você acha menos 2 φ. Primeiro termo de amor de mi, Aqui? primeiro, aí é o potencial, mas o termo, eu O acho. termo cinético é aquele que a gente. Rho, mi, φ, derrom meio, derrom mi de φ, mais. Eu sei um pouquinho. Mas o quê? Mais essa mesma Tá. parte cinética para o outro. Tá, tudo bem. Beleza? E aí teria a parte de potencial. Voltando aqui, seria 2 lambda 2 cubo. Só para vocês irem observando que o negócio é altamente acoplado um ao outro. A equação de uma com a equação da outra. Se duas linhas, assim, 2, si, 2, quadrado,
4 quadrado, 2, e finalmente 2, beleza? Bom, obviamente não vai ser tão simples de fazer aquelas integrações por partes como a gente já fez. A gente poderia multiplicar aqui por cilinha, nós teria acoplamento de fio e cilinha. Não ajuda, não conseguiria separar. Beleza? E mesma forma aqui. Se a gente fizesse a multiplicação por aqui, integrasse, não resolveria nosso problema. A gente continuaria com uma equação não separada. Né? Além de ser não linear. Então, juntou duas coisas complicadíssimas. E aí, qual é a saída? Aí eu vou afirmar que existe solução. E eu vou mostrar a solução para vocês. Nesse caso e em alguns casos, com a seguinte propriedade. Se eu escrever um potencial, o pessoal chama de superpotencial porque é comum isso na supersimetria, mas é uma função dos números, tá? Dessa forma. Menos lambda mais lambda sobre 3 fio cubo mais φ quadrado. Beleza? Vou definir isso aqui para esse caso. Né? Tem um método para chegar nessa função. E a graça é o seguinte: você pode reescrever esse V. Pode reescrever esse V de φ da seguinte forma: 1/2 W de φ ao quadrado mais 1/2 W de φ ao quadrado. Beleza? Se vocês derivarem esse campo em relação ao φ, levar ao quadrado, esse em relação ao si, de novo, eleva ao quadrado, você chega nisso. Todo potencial que pode ser escrito dessa forma vai ter uma solução. Tudo. Inclusive, o livro mostra de uma forma, o artigo que está rodando aí mostra de outra forma. Tá? Mas, se você quiser escrever esse potencial dessa forma, você vai achar uma solução trivial para esse potencial. Beleza? Ou seja, é uma propriedade bem forte. Se você conseguir escrever dessa forma. Beleza? Eu não vou mostrar isso, porque isso é um teorema, vai demorar horas. Aliás, eu não sei nem se demora horas, mas eu não achei próprio com esse teorema. Eu cheguei em parte dela, mas como eu tive que dar aula hoje, eu não tive tempo de continuar. Mas faltou pouco para chegar, então não duvido que seja um truque rápido para chegar. Mas a ideia é a seguinte: se você consegue escrever isso dessa forma, você consegue reescrever essas duas equações da seguinte forma. Você pode utilizar uma manipulação, multiplicar pela derivada, integrar e tal, e simplifica tremendamente. Você fica com duas equações. Filinha igual a de φ e cilinha igual a de ômega de x. Beleza? Olha a diferença. Antes você tinha uma equação totalmente acoplada, misturada, duas. Agora você tem isso. A diferença é: isso aqui depende de φ e psi. Isso aqui também depende de coisa. Então, você ainda não consegue simplesmente integrar separadamente as duas coisas. Beleza?
manipular essas duas equações. Vou botar número 3 aqui. Eu acho que a última que eu coloquei foi. Eu posso dividir uma pela outra, beleza? Eu vou chamar, sei lá, o campo muito diferente, campo rho qualquer, tá? O rho vai ser os dois campos. Então, se eu dividir essa equação por essa, eu vou ter dφ dx sobre dφ, não, daqui, dx, beleza? Isso vai ser igual a ômega, a derivada φ, então vou escrever de forma sintética assim, e a derivada dele assim, beleza? Aí a famosa cortada aqui, que eu vou agora. Você tem essa equação de órbita aqui. E a roi, que apareceu aí? O rho é qualquer campo. Eu só estou definindo o que é isso. Qualquer campo que eu escreva isso, estou querendo escrever isso. Que é a derivada funcional, tá? Por isso, aí embaixo eu escrevi. O fio, aqui, aí toda hora eu falo. Isso aqui vai ser dado. Fio sobre dado aqui. Beleza? Só fazendo uma analogia, quando você tem uma coisa desse tipo, você define uma órbita. Né? Lá no cálculo 2, a gente tinha isso. Você tinha uma certa órbita aqui, sei lá, chama isso aqui de triângulo, onde essa equação não é respeitada. Beleza? Em geral, você tem uma equação desse tipo, no espaço bidimensional você tem uma órbita. A gente vai ter a mesma coisa no caso do vácuo, que depende desses dois campos. Então, essa órbita vai definir qual é o vácuo, quais são os vácuos do modelo. Em vez de ter dois pontos, agora tem uma linha, uma curva, que ligam todos os vácuos possíveis. Beleza? Deu para entender? Então, trocando aqui, né? Tenho esse dφ aqui, é uma função de φ aqui, e eu nesse espaço dos campos, eu vou ter uma órbita que define meu vácuo, beleza? E todos os vácuos, cada ponto dessa órbita é um vácuo. Todos eles vão ser degenerados. Um exemplo simples. Esse potencial aí vai ser parecido com o que, por exemplo, tá? Se eu tiver duas dimensões aqui, um φ1, um φ2, é o famoso chapéu de Moicano, o chapéu de mexicano. Uma coisa assim. Você vai ter infinitos vácuos aqui, onde esse potencial é mínimo. Se eu conseguir na nossa perspectiva. Essa aqui, isso aqui é o caso do Higgs, o análogo ao Higgs, o potencial chapéu. Esse círculo aqui dos mínimos é a órbita onde todos os vácuos igualmente degenerados estão situados. Ok? De maneira genérica, pode ser uma curva qualquer. Nesse caso aqui, que tem uma simetria S2, você tem um círculo, beleza? Então a ideia é essa. Você vai ter uma órbita ali. A ideia é
Você consegue resolver essa equação? Ou seja, você consegue a partir dessa equação escrever φ em função de Q e obter Q, né? Se eu tenho aquela equação, posso pegar. Se eu consigo escrever um campo em função do outro, eu posso substituir aqui e vou ter uma equação com EDO não linear. Aí eu poderia resolver isso, tá? Então a ideia é essa: tentar achar um campo em função do outro, substituir naquela equação e achar a solução do problema. Ok? No nosso caso, é possível achar e a gente vai tentar achar que é a solução. Beleza? Deixa eu ver aqui. Só a gente vai usar isso mais pra frente. Se eu pegar aquele potencial ômega lá, W, e calcular a derivada, né? Eu vou ter menos lambda, 1 menos φ ao quadrado, mais μ φ ao quadrado. Juntado aqui, 2 μ aqui. Se você pegar isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, sobre 2, você chega aqui no potencial lá, beleza? Então a nossa órbita usando isso, usando aqui, ó, e aqui, vai ser igual a menos lambda, 1 menos φ2, mais μ φ2, sobre 2 μ. Ok? Vou usar ele, vou botar um asterisco. Essa equação, de alguma forma, define uma órbita, mas para visualizar melhor, a gente vai ter que fazer essa mudança de variável. Só para analogia com cálculo, apesar de ser função, né, a analogia com cálculo aqui é o tempo inteiro. A gente vai fazer uma mudança de variável do campo. Escrever esse campo. Né? Vou definir isso aqui. Vou definir um ρ, que é φ2 menos 1. Beleza? Colocando isso aqui, né? Então você vai ter. Deixa eu ver se tem aqui explícito lá. Não tem, né? Mas eu vou fazer, faço aqui. Então se você tem que, partindo disso aqui, dρ total, 2φ dφ. Como a gente vai precisar do dφ lá, né? O dφ vai ser dρ sobre 2φ. Mas o φ, usando essa equação aqui, vai ficar raiz de Rho ali. Ok? Só fiz essa mudança e usei tudo. Com isso, aplicando lá, né, o derivado parcial em relação ao outro, você vai ter o seguinte. Eu estou trocando aqui toda hora, né? Manter uma coisa assim. Consistência da notação. Vamos lá, isso aqui é dρ dqui vezes 1 sobre 2 ou mais 1. Isso vai ser igual a menos lambda ρ, né? Isso aqui, aliás, menos ρ. Isso aqui é menos ρ, vamos para lambda ρ, mais μ ao quadrado sobre 2μ. Tem um psi que a gente vai substituir aqui. Esse psi
esse raiz sai aqui e a gente tem a equação que relaciona o ρ com o psi. Isso é igual a lambda sobre 2.000 ρ sobre Q mais mi, não, mais 1,5. Beleza? Deixa eu pulei um passo muito apressado. Posso reescrever isso aqui? Menos igual. E essa equação tem solução. Para ter soluções. Vou definir aqui um alfa igual a lambda sobre mi, tá? Tem uma constante que vai aparecer aqui, é interessante escrever ela. Se alfa é diferente de 2, a gente tem que ρ igual a uma constante zero que elevada a alfa menos Q ao quadrado sobre alfa menos 2. Beleza? Dá pra ver? Eu tô querendo fazer um ponto aqui para inteiro. E se alfa igual a 2, o alfa igual a 2 se diverge, né? Então essa solução não seria aceitável. No caso de alfa igual a 2, você tem o ρ. Você de quadrado, uma outra constante mais mn de Q. Beleza? Então, De onde surgiu esse alfa? definiu o alfa como esse aqui. Ah, tá. Essas duas constantes aqui. Tá? Essa equação tem um nome conhecido. 2, então separa um regime de outro, alguma coisa assim? É. Coincidência de Não, separar duas soluções diferentes. exatamente por essa solução aqui, se divergir com alfa igual a 2, então você tem essa solução no caso de alfa. E o comportamento realmente é bem distinto. Porque o que define o alfa é o teu sistema. A relação entre essa constante mi e essa constante lambda, se ela for 2, aí são o que é o mi e o lambda? São constantes de acoplamento, né? Constante de acoplamento aqui. Então, quem diz isso é o sistema. Se o teu sistema tiver essa proporção, vai ser um jeito. É C0 x elevado a alfa menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. É x não, é xi, né? Aqui. Que é a função de x. Tá? O que eu estou achando aqui é uma equação, exatamente, é uma equação de órbita de um campo em função do outro, para definir o qual vale. Tem duas dimensões aqui. É meio feio, né? Desenhar. Acha C1 mais Ln de Q. Isso. Beleza. Agora a gente já tem um ρ, beleza? Se a gente tem um ρ, a gente tem um φ. Só jogar aqui. Né? Vou escrever aqui. Calma. Vou precisar aqui. Se a gente tem um ρ, né? O ρ é a função de Q, então φ também vai ser função de Q e é igual a raiz de ρ de Q mais 1.
Beleza? Aí, dependendo do alfa, é uma das duas soluções do grupo. A princípio, a gente não quer escolher. Usando essa equação aqui, ó. Vou usar essa equação aqui agora, tá? A gente tem que linha é igual a isso aqui. Beleza? 2.000 φ, que é a raiz de rho, vezes isso mesmo. É função de Ki, né? É derivada de Ki, função de Ki e Ki. Então isso é um EDO, não linear, mas é um EDO, um só. Então a gente desacoplou, conseguiu desacoplar os dois campos. Não quer dizer que tem uma solução analítica, né? A gente também pode usar métodos numéricos para, sabendo o alfa do sistema integrado. Aí não tem rho, né? Não, o rho é função de Ki, né? Então, no final é uma equação que só tem Ki. É feia, é estranha e tal, não tem solução simples para qualquer valor, mas principalmente o que a gente vai fazer aqui é pegar alguns valores de alfa. Vai ser uma equação não linear aí. Também. Aqui, se tu pegar o alfa igual a 2, você vai ter uma raiz de ln. Não é nada simples. Mas está desacoplado, você pode resolver numericamente. Tá? Tudo certo. Aí a ideia aqui é beleza. Vou analisar duas soluções aqui que tem solução analítica. Eu vou escolher. Primeiro eu escolho esse parâmetro igual a 0, C0 igual a 0. Tá? E o segundo eu vou escolher lambda igual a μ. Também dá para ter uma solução analítica. Tá? Só mais uma coisa, né? No momento que você resolve essa equação diferencial, automaticamente, né? Se você tem aqui, você vai ter explicitamente o psi. Você resolve o seu sistema. E aqui tem que aparecer soluções tipo parede de domínio, a princípio, né? Dependendo do potencial. No caso do nosso potencial, ele é quártico, a parte quadrática é negativa, então ele vai ter esse comportamento. Tem o zero, desenha aí. O zero ele tem aquele valor, né? Lambda 2, lambda ao quadrado, sobre 2, né? Eu fiz uma parte de matemática, porque significa imensamente. Dois gráficos aqui. O primeiro, se a gente zerar o φ, né, a gente vai ter menos raiz de lambda sobre 1 mais raiz de lambda sobre 1. Essas equações, para chegar como é que eu faço para chegar no mínimo? Né? Você tem o dv dφ igual a 0 e o dv dqui igual a 0. Beleza? Vai ter um sistema de equações algébricas para resolver. Cúbicas. Na mão não é fácil de resolver, mas a matemática resolve. Inclusive com o nome de Emir arbitragem. Tá? Aí, por isso que eu estou botando no valor, porque matemática calcula. Ela é interessante lá porque vão existir vários mínimos, mas nem todos os mínimos são mínimos globais.
Tem mínimos locais também, tá? Mas eu vou botar aqui os mínimos verdadeiros, o ground state, que seria esse, quando φ igual a 0 daria isso, seria algo desse tipo. Aqui é o lambda 2 com 2. Tem a mesma característica quando você faz o equivalente. Só que aqui é menos 1 mesmo, tá? E teria uma outra constante aí que eu chamei de zero, G. E a mesma característica. Ele não é simétrico, tá? Não é exatamente igual. A curva, a qualidade é diferente, né? Estou dizendo aqui o comportamento das funções. E se eles fossem simétricos, né, teria uma simetria de rotação aí a mais que o potencial não tem. Talvez se você igualar o lambda a 1, apareça, mas aqui não. Tá aí os dois desenhos. Então você vai ter no plano φ igual a 0, você tem dois mínimos. No plano φ igual a 0, você tem dois mínimos. Só que você tem, como você está cortando uma superfície tridimensional, você está vendo dois pontos. Mas porque você está cortando a órbita, né? Você tem uma órbita, você corta a órbita, você vai só ver dois pontos. Tá bom? E aqui é a mesma coisa. No plano no outro. No caso, essa órbita seria tipo um elipsoide. Depende do alfa. Depende do alfa. Porque se o alfa for igual a 2, esse ln, eu não sei nem a cara que vai ficar com ele, mas seria algo do tipo. Ele pode. Não, você está fazendo para alfa igual a 1 e C 0 a 0, né? Não, esse gráfico aqui é genérico, eu não escolhi ainda. Tá, não escolhi. Mas eu vou escolher agora um alfa. Cadê a escolha aqui? Vou escolher aquele C0 igual a 0 e o alfa diferente de 2. Para tentar tirar alguma solução, né, ver o que acontece. E enxergar que realmente vai ter um kink aqui e tal. É interessante que vai aparecer uma solução em kink e outra não. O φ vai ter completamente kink, mas o Ki não. Vamos lá. Olhando para o potencial do cara, tem alguma maneira de saber se vai dar solução tipo quinto, tipo sólido ou. Talvez quem tem experiência consiga, né? Assim, não, isso aqui vai dar um sólido. Mas. Não é uma coisa. eu não. Não é uma coisa trivial de fazer isso. Não, eu não vou dizer que não. Porque o pessoal, quando trabalha muito tempo numa área, ele tem um certo. Eu não. Fala por mim. Eu só de olhar o potencial eu não sabia ver, tá? Mas vamos lá. O exemplo que eu tenho aqui, eu vou fazer o deles, é esse aqui. Alfa de 2 e C0 igual a 0. Esse exemplo no artigo, eu acho que está no primeiro archive, se não me engano. Ele faz ele acha essa solução. E ele é bem esperto, né? Porque ele mata a solução estranha. O alfa pode ser fracionado. Mas essa integração pode ir dentro de uma raiz também. Então pode dar um problema. Quando ele faz isso, simplifica bastante o problema e ele acha essas soluções aqui. Vai ter um Ki mais, que vai ser. A solução relativamente feia, mas quando plota fica mais simples. Que menos não é simplesmente o. 1 vezes exponencial de quê? 1 mais exponencial de 4 mi x menos x0
sobre alfa no o segundo vai ser parecido, mas não é. Aqui é 4 em vez de 2, ali é 2 e aqui é 4. Isso muda completamente o comportamento assintótico. Tá? Aqui ele iria para 0, aqui provavelmente ele não vai para 0. Quem são que mais que menos? São as soluções para essa equação. Tá. Com Com duas aquelas condições linearmente independentes. Sim. E elas não têm o mesmo comportamento não. Eu não fiz o gráfico dessa, vou fazer o gráfico da próxima. Mas elas têm um comportamento diferente. E elas divergem no x0. Tá? E o φ vai ser exatamente o que a gente achou no caso do encontro. Tá? Vai ser proporcional à tangente hiperbólica de μ x menos x. Constante ali, mas era. Desculpa, diverge em x igual a x0? Eu acho, tá? Eu gosto não. Essa aqui diverge. Eu acho que essa não. Mas essa aqui diverge em um ponto. Tem que ver. Porque vai dar exponencial do zero, que é 1. Não, vou só olhar aqui. Exponencial 4μ delta x igual a 1 sobre alfa 2, né? Aí eu vou botar o ln 4μ. Não é no x0. Não é em x0, tudo bem. Mas ela tem uma divergência esquisita ali. No momento. Sobre 4.000. Então x, delta x é x0. Vai ter um deslocamento aqui. Dado por isso mesmo. Tá? Mas essa é diversa. Essa aqui não é divergente. Elas não mudam o mesmo comportamento mesmo. Tá? E elas também não podem ser chamadas de kinks, porque elas são kinks não topológicos, para ser mais exato. Porque kinks não topológicos. Aquela história, os limites assintóticos delas são para o mais infinito para o menos. Então a carga topológica é 0, ela não muda o estado igual. Já esse campo vai ter características de kink, tá? Beleza. Só um deles é um kink topológico, né? Que muda a topologia do vácuo. O outro caso aqui, que aí eu achei interessante, porque você vai ter uma coisa desse tipo aqui, mas vai mudar o campo φ. Agora, vou botar o C0 diferente de 0, mais lambda igual a μ. Ou alfa igual a 1. Beleza? Nesse caso, né, aquela integração feia ali, vou baixar isso aqui. Vou aumentar aqui, que é 2.0 sobre C0 exponencial 2.0 ao quadrado. Solução muito feia, mais exponencial de 4.000. Isso é uma, aí vai ter a outra, positivo. Não, perdão, seguinte. Isso aqui é um pouquinho menos feio.
graça de escrever essa solução feita. Escrever as outras. Deixa eu falar aqui. Nesse archive ali, ele faz umas 2 ou 3 escolhas de parâmetros para ver. Mas eu acho que para questões didáticas esse é o suficiente. Esse exemplo está feito nesse primeiro archive? Eu acho que é o primeiro. Na dúvida, dá uma olhada nos dois. Eu não posso trocar aqui. Mas vai ser 0 ao quadrado menos 4. Isso foi uma coisa importante. De 2 aqui. Não se quiser. Mas aí eu acho que ele, se não me engano, o artigo ele faz esse comment, né? Só depois de mostrar a solução, mas pode ser da 0 aqui ou a outra também. Essa é uma solução tipo kink e a segunda e última, vai ficar escrevendo exponencial, isso aí, são as 2 soluções, menos, mais. E o interessante é olhar o gráfico, né? Plotar isso. Isso aqui. O que mais, como a gente viu, né, nesse caso essa convergência não é no x0, vai ser próximo aqui também, vai ser próximo ao x0, isso é uma coisa desse tipo. Não é simétrico na troca e ambos vai para 0 no infinito. Se a carga menos 0. Aqui, tanto os dois têm o mesmo formato. Não são idênticos, mas esse formato de divergência aqui perto do x0 e de para 0 no infinito se mantém. O φ menos é um kink comum. Eu acho que posso estar errando por uma constante aqui, mas que é 1, que é 0, que é um torno de x0. Então o φ menos ele sai do vácuo 1 e chega no vácuo 0, ficar com o valor 0. E mais mas completamente diferente. Ele sai de menos 1, tem um
bump aqui, depois segue para zero. Então é diferente. Beleza? A carga desse aqui é menos 1. Mais 0, não, mais 1. Não, menos 0 menos 1. E aqui é 0 menos 1. Não, cara, colocou o índice mais, é mais 1. Beleza? E esse daqui tem carga topológica 0, não pode ser chamado de índice topológico, etc, etc. Tranquilo? A gente saiu de uma teoria que pode representar um modelo físico de matéria condensada. Os parâmetros são delimitados no experimento, mas a teoria a gente pode escrever uma lagrangiana com dois campos escalares, com potencial de interação entre eles, não quártico. E usando essa ideia de órbita, a gente pode achar uma solução para isso. E a solução depende dos parâmetros, mas pode ser encontrada. Tá? Isso a gente fez tudo em 1 mais 1. Existem soluções em 2 mais 1 dimensões, 3 mais 1 dimensões. O procedimento é bem mais difícil, né? Para isso estamos mexendo com EDPs. Aqui a gente matou a IDP no momento que a gente pegou o caso estático. A gente pegou o referencial de repouso e transformou no EDO. Quando você vai para o referencial de repouso, em mais duas dimensões espaciais, você ainda vai ter uma IDP. Fica um problema um pouco mais complexo. Mas eu não sei se dá para resolver analiticamente, mas numericamente é factível. E pode ser que algumas soluções sejam analíticas. Esse que mais e que menos aí você chamaria de uma solução não topológica, certo? Que a carga é 0. Sim. Ser ou não ser topológica discrimina em ser ou não ser física ou não? Não. Mas essa divergência aí discrimina? Então, se ele tiver uma massa finita, não. O que vai definir se é uma perturbação, uma onda solitária, porque é uma onda solitária, apesar de não ter carga topológica. O que vai definir se ela é física ou não é se ela tem uma densidade de energia bem distribuída. Aí você tem a solução, você calcula a energia. Pega a derivada, eleva ao quadrado, meio daquilo, mais o potencial. Se você fizer isso e tiver uma densidade de energia localizada, e se você integrar essa energia e te der um valor finito, aquilo é de fato uma configuração tipo kink, que não tem carga, não muda o seu estado entre os mínimos do seu potencial, do seu estado, do seu modelo, não vai sair, não vai tirar do seu mínimo, mas carrega energia, entendeu? Carrega massa, tem uma massa intrínseca a ela, que obviamente vai mexer de alguma forma no teu sistema. Se tiver um sistema que tem uma propagação de energia, isso se conserva e saiu de algum lugar. Então pode contribuir. Porém, ela não vai mudar o teu vácuo. O teu vácuo continua, já as outras soluções vão transitar do teu sistema de um vácuo para o outro. Okay? Mais alguma pergunta? Uma dúvida? Se alguém estiver interessado em ler mais sobre isso, quiser fazer o EC, procura lá na sala Gira, que é do lado do Larel ali, 209, 213, né? E. Não é 213, não, é 319. Sempre esqueço, 319. Que aí, com certeza, se eu não souber responder, tem um fera lá que trabalha com isso também, que é o Google, e o Elael também, né? Também vocês. O Elael, qualquer coisa difícil que se confere.
obviamente, ele é uma fonte muito boa. E é isso, se estiver interessados, me procure. Se estiverem interessados também, se tiverem dúvidas em relação ao que eu tenho passado também, eu sou monitor, então eu estou aqui para isso. Acho que só isso. Faz interessante. Acho que faz 7. Se não tiverem mais dúvidas, a gente termina aqui. Semana que vem tem mais? Eu acho que não. O Elael me informou que provavelmente no próximo mês eu volto mais um dia. Mas eu não sei. Do outro mesmo você volta. Uma aula do mês que vem eu provavelmente vou voltar. O Elael vai precisar resolver alguma coisa fora do dia. Mas ainda não, a gente não sabe o que e nem também o tema que eu vou vir trazer. Porque Vai depender em qual ano da aula. para não ficar muito descolado. Tá bom? Ok.